redonda, né? Essa imaginária mesa redonda, que é justamente uma oportunidade para debatermos um tema importante, como a professora Tereza colocou, sob diversas perspectivas. Então eu cumprimento aqui os professores que compõem a mesa, o professor Maurício, o professor Glauber, o professor Fernando, o professor Ivo, o professor Marcelo. Cumprimento todos os presentes, professores e alunos do mestrado, da graduação, e vamos ter aqui, né, essa conversa. É uma conversa informal e já iniciar pela perspectiva trabalhista que vai ser apresentada pelo nosso decano, mentor do mestrado em Relações Sociais e Trabalhistas, que é o professor Maurício Godinho Delgado. Então, já passo a palavra para o professor para que ele faça as provocações aí a vocês e comecemos o debate. Obrigado, boa noite a todas e a todos. Cumprimentos especiais ao professor Ricardo Macedo, e a partir de quem peço para venha para cumprimentar todos os integrantes da mesa. Como o nosso prazo é curtíssimo, não vou nominar as diversas pessoas notáveis aqui presentes. Quero cumprimentar também a diretoria do Instituto Lowenstein, a professora Tereza Narras e todos os colegas presentes. Somos acadêmicos, somos todos colegas. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa. Agradeço a gentileza do professor Ricardo me colocar em primeiro lugar, sem usar a prerrogativa da idade. Se usasse, perderia. Mas o fato é que descobri que eu tenho um outro compromisso hoje e vou ter que sair um pouco mais cedo, professor Ricardo. O nosso prazo aqui regimental são 15 minutos, então tem que ser muito rápido. 10? 10, máximo 15. 10, no máximo 15, Então, eu vou ser sintético, não quero assustá-los, trouxe aqui 6 páginas, mas não vou fazer a leitura. A minha abordagem, professor Ricardo, partindo de uma perspectiva do direito do trabalho, eu acabei me entusiasmando com o tema previdenciário de seguridade social e entendi que se nós trouxermos aqui, eu no meu papel, né, para o diálogo, uma perspectiva que é muito própria do direito do trabalho, a perspectiva social, talvez eu esteja dando uma contribuição, né? Então é o que eu pretendo trazer, uma perspectiva social sobre uma reforma previdenciária. É claro que eu estou trabalhando com o texto da proposta que foi apresentada pela Presidência da República ao Congresso no início desse semestre. Não tem como trabalhar com as negociações que recém aconteceram no Congresso, nem como também com o eventual relatório do deputado relator. Não há como, não tem conhecimento desse relatório, de maneira que me aterei estritamente ao texto original. Também não vou entrar na questão do regime próprio do servidor público, é muita coisa, o tema já é muito vasto. O regime próprio do servidor público, todos nós sabemos que faz parte também do texto da PEC, mas, na verdade, a questão da previdência social do regime geral é mais próximo ao direito do trabalho, porque atinge uma camada social muito mais ampla, atinge quase todo mundo na sociedade. Eu acho que o regime próprio, embora seja muito importante, atinge um segmento social mais restrito, né? Alguns poucos milhões de pessoas, talvez até 2 milhões no máximo, ao passo que o regime geral atinge no mínimo 100 milhões de brasileiros, né? Então eu prefiro, e acho que o regime geral está, portanto, intimamente ligado ao direito do trabalho, por isso ficarei nele. Eu quero apenas iniciar com alguns dados econômicos sociais relevantes, que
digamos assim, a linha geral da minha exposição. O Brasil, em 2018, está classificado como a 9ª economia do mundo, o 9º PIB do mundo. Nós somos o 9º PIB, ou seja, nós somos um país rico. Nós somos um país que está entre as economias mais ricas do planeta. Entretanto, eu não consegui os dados sobre 2018 para ficar exatamente igual. Em 2017, nós somos o 68º PIB mundial per capita. Então, só aí nós percebemos uma defasagem assim bastante estrondosa, ou seja, no PIB, ao invés de sermos o PIB per capita em torno do 10º, 12º, 15º, que seria razoável, não, nós somos o 68º. Isso mostra que a questão da desigualdade social e econômica e a concentração de renda é um tema central do país. Quer gostemos, quer não gostemos, quer queiramos, quer não queiramos. Esses dados são muito acachapantes. Nós estamos, em termos de PIB per capita, abaixo de países da África, países os mais atrasados da América Latina, etc, etc. Ora, e isso tem uma vinculação muito grande com o sistema de previdência social. Nós sabemos que as políticas econômicas e sociais são muito relevantes para assegurar o desenvolvimento socioeconômico e a justiça social, mas podem também, se não direcionadas da maneira adequada, podem instigar ou produzir resultados antitéticos a esse desenvolvimento socioeconômico e a justiça social, aprofundando a desigualdade social. Isso acontece com a política trabalhista, com a legislação trabalhista, com o direito do trabalho, acontece com a política de seguridade social e com o direito de seguridade social e com várias outras políticas, educacional, de desenvolvimento, tributário, etc, etc. Então, na verdade, a questão da seguridade social está muito fortemente ligada ao tema do desenvolvimento socioeconômico e ao tema da justiça social e da igualdade social. Essa é a leitura que eu faço do tema. É uma leitura muito próxima àquilo que é próprio do campo social do direito. Essa é a leitura que eu faço do tema. E nesse contexto, eu assustei o público, mas são várias páginas em branco. Até o meu computador conspirando contra mim. Eu o conheço há mais de 10 anos. Muito bem. Entrando na questão da seguridade social e no Brasil, realmente a seguridade social, um sistema de seguridade social, é um dos mais importantes veículos de garantia e promoção de segurança socioeconômica e justiça social para a população. Aqueles dados lá, macro, que eu já dei, confirmam isso. E há um dado também, digamos, micro, próprio do Brasil, específico da nossa realidade interna, que é muito interessante, muito importante. Nós temos em torno de 5.500, 5.600 municípios no Brasil. Mais de 70% desses municípios, em torno de 3.800 municípios, têm na renda da Seguridade Social de seus habitantes a maior renda do município. A maior renda, superando inclusive as transferências tributárias obrigatoriamente feitas pela União. O Estado praticamente não faz transferência tributária, os Estados membros para os municípios. Então vejam a importância da Seguridade Social do ponto de vista socioeconômico e de justiça social na realidade brasileira. Claro, são municípios pequenos e médios, mas são mais de 70% dos municípios brasileiros habitados por brasileiros. Sem contar
que essa renda advinda da Seguridade Social está presente também nas cidades grandes. Só que, em termos proporcionais, obviamente, a renda nas cidades grandes advém de outras fontes mais impactantes. Então, nesse sentido aqui, me parece que a proposta de reforma da Seguridade Social, recém-apresentada, traz muitos dispositivos que, individualmente ou no seu conjunto, reduzem muito as garantias e direitos previdenciários e podem ter, nessa medida, um papel indesejável no contexto do desenvolvimento socioeconômico e no contexto da justiça social. No contexto da justiça social, isso parece óbvio. A partir do momento que você reduz a renda de quem só tem 2 canais de renda na vida, que é cerca de 90% da população adulta, naturalmente, porque a criança não pode trabalhar, a criança depende dos pais ou dos seus responsáveis, 90% da população brasileira ou vive do seu trabalho, ainda que não seja emprego, mas do seu trabalho, ou vive dos benefícios previdenciários. Então, a redução dessa fonte de renda de grande parte da população tem efeitos na contenção, na piora dos critérios, índices e resultados de justiça social. Com certeza. Efeitos que serão sentidos ao longo do tempo, não é um imediato, mas são efeitos que reduzem a renda no país. E nessa medida também a renda da população. E nessa medida também isso afeta o próprio desenvolvimento socioeconômico. Por quê? Porque no sistema capitalista, um dos grandes fatores de desenvolvimento do sistema capitalista é a renda das famílias. É muito interessante, professor Ricardo, que no mercado financeiro, um dos dias mais importantes de atenção das bolsas de valores é o payroll norte-americano. O que é o payroll? Com esse nome bonito, corresponde ao nosso CAGED, que é a taxa de emprego nos Estados Unidos. Dependendo da taxa de emprego, se cair, a bolsa cai, com certeza. Se subir, a bolsa sobe. E nós aqui ficamos atentos ao payroll norte-americano. Entretanto, o nosso CAGED não tem a menor importância para o nosso mercado financeiro. Então, vejam, as estatísticas norte-americanas, que são mais sofisticadas que as nossas, mostram que cerca de 70% do funcionamento da economia norte-americana reside na renda das famílias. Então, vejam, isso é importante para o sistema capitalista. E eu encontrei diversos dispositivos que reduzem a renda das pessoas. Eu vou falar muito rápido, meus 5 minutos ou 10 já estão se esgotando. Eu apontei aqui, primeiro, eu vou começar do mais impactante, que é o regime de capitalização. O regime de capitalização em si, ele é um instrumento de desagregação, efetivamente, do sistema previdenciário. É um outro sistema, totalmente diferente daquele que foi construído no Brasil desde a década de 20 e 30, aperfeiçoado na década de 60 e 70, e muito mais ainda aperfeiçoado e aprofundado com a Constituição de 88. Nós vamos começar do zero. Começar do zero num sistema que não deu certo ainda em nenhum país do planeta Terra. O exemplo que é dado como um sistema que deu certo é o Chile. Mas o Chile, 70% dos aposentados recebem menos que o salário mínimo chileno. Isso me parece um exemplo de que não deu certo, naturalmente.
E os próprios governos chilenos, inclusive os governos conservadores após o regime autoritário, o atual governo tem palavras do presidente da República, que é um grande empresário chileno, no sentido de que realmente o sistema previdenciário chileno tem que ser corrigido, porque as pessoas não podem ganhar menos que um salário mínimo. E a única forma de fazer isso é o Estado participar do sistema. Não há outros exemplos. A OIT acabou de publicar um relatório em que dos 30 países que fizeram experimentos no regime de capitalização, 18 já regrediram ou já evoluíram para o sistema tradicional público. Então, o regime de capitalização, se aprovado, é efetivamente um risco abissal para o país. Naturalmente que cabe ao Congresso decidir isso. Outra regra também de grande risco para os direitos sociais, a desconstitucionalização das regras da Seguridade Social. Se desconstitucionaliza, obviamente é um sinal claro. Tudo pode ser alterado por um quórum modesto das circunstâncias conjunturais da política brasileira. Num tema tão relevante quanto isso, não parece sábio. Por isso que a Constituição, com sabedoria, constitucionalizou grande parte das regras. Por outro lado, a aposentadoria com base no estrito tempo de contribuição pelo projeto original é extinto. Eu não estou me referindo a regras de transição, não vou fazer essa referência, porque aí são dezenas de regras, é impossível. Mas a aposentadoria com base no estrito tempo de contribuição desaparece. Ora, isso também é uma perda, uma diminuição de direitos muito grande, que eventualmente o indivíduo pode começar a trabalhar no mercado formal com a idade de 16, 17, 18 anos e cumprir todos os requisitos antes de chegar aos 65 anos de idade, no caso do homem, ou 60 no caso da mulher. Só aí nós temos também uma regra que restringe o direito social do aposentado. Passa a haver um novo sistema, que é a combinação da aposentadoria por idade, necessariamente, com o tempo de contribuição. Não é que desapareceu o tempo de contribuição, ele não é um canal mais único, ele tem que estar combinado com a aposentadoria por idade. E no levantamento dessa aposentadoria por idade, houve um aumento da idade da mulher. Aliás, a mulher é muito afetada pela reforma, mais do que o homem. Não acho um bom sinal. Nos nossos estudos sobre direito social, nós encontramos uma estatística que é acachapante. Os países que tratam melhor, com mais zelo e com mais direito às mulheres, são os países mais envolvidos no planeta Terra, a não ser como é em Marte, Júpiter e outros planetas. Os países que tratam pior as mulheres estão entre os mais atrasados do planeta Terra. E a reforma traz prejuízos desproporcionalmente às mulheres em comparação aos homens. Acho que não deve trazer prejuízo nem para homem nem para mulher. Não estou defendendo que o homem seja mais prejudicado. Acho que não é. As perdas das mulheres, imagine as mulheres no serviço público, embora eu não falei que não ia fazer referência, elas perdem quase 14 anos. É muito. Todos os países europeus, eu estava estudando o sistema de aposentadoria nos países europeus, que nós estamos lançando um livro que já chegou hoje em São Paulo, felizmente com a professora Lorena, do nosso mestrado sobre Estado e Bem-Estar Social, e reestudamos isso. Na Alemanha, a transição foi meses por anos. A cada 5 anos sobe 6 meses na idade. E eles estão lá em torno de 67 e não saem de 67 há mais de 15 anos. E aqui a mulher
seria penalizada, se fosse servidora pública, em torno de 12 a 14 anos. Então, acho que, sabe, é algo que não tem muito sentido, não. É muita perda para uma única geração. Por outro lado, o tempo de contribuição passa para 20 anos ao invés de 15 anos. Isso no projeto original. Isso é uma perda muito significativa. Vamos lembrar que o sistema previdenciário atende a pessoas idosas ou doentes. Idosas ou doentes. Então, 5 anos é muito tempo. Esse aumento de 15 para 20. Também, a fórmula de cálculo do benefício previdenciário foi alterada de uma forma que prejudica muito o aposentado. Agora passou a ser a média da totalidade das contribuições, ao passo que o sistema em vigência no dia de hoje é a média de 80% das maiores, o percentual de 80% das maiores contribuições, excluindo as menores contribuições. Isso dá uma diferença enorme ao longo de 20, 30 anos. Também vários aspectos também nessa fórmula de cálculo trazem prejuízo. O único ponto que não traz prejuízo, que eu vejo, é a redução da alíquota para 7,5% para quem ganha o salário mínimo. Tem sido muito usado, aliás, na propaganda televisiva. Mas basta fazermos uma conta. O brasileiro precisa aprender a fazer a conta 2 e 2 e chegar a 4. Né? Se você diminui a sua contribuição em 5%, mas aumenta 60 meses, é o que os bancos fazem com o consumidor. Olha, eu reduzo a sua prestação, vamos aumentar aqui 60 meses. Como a gente tem uma visão de curto prazo, às vezes achamos até que fizemos um ótimo negócio. Evidentemente, com um aumento de 60 meses para um direito que só virá na velhice ou quando estivermos doentes, é um aumento estratosférico. Os casos de aposentadoria por invalidez foram altamente reduzidos em todos os aspectos. Se o indivíduo adoecer e a doença não tiver relação com o trabalho, ele vai receber 60% da média. Hoje, pela lei, se ele adoecer e a doença não tiver relação com o trabalho, ele recebe 100% do salário do último salário de contribuição. É uma diminuição também muito significativa. Além disso, a aposentadoria por invalidez, mesmo no caso das doenças ocupacionais e profissionais, é 100%, mas da média, ao passo que hoje é o último salário de benefício. As pensões tiveram reduções acachapantes. Vamos sempre lembrar da renda das famílias, que é fundamental. As pensões também caíram para 60% da média das contribuições previdenciárias. Ao passo que a pensão por morte, que é a mais importante, né? A pensão em geral é por morte. A pensão por morte hoje é 100% da última, do último benefício previdenciário recebido pelo falecido. Nunca é falecido, é sempre falecido. Né? As mulheres vivem 30 anos mais que os homens. Ou aquilo que seria devido a ele se ele tivesse aposentado naquela data. Né? Então, é uma queda também bastante significativa. Eu acelerei bastante. E, finalmente, o benefício de prestação continuada no sistema original, eu creio que até o parlamento vai alterar isso,
grande parte dessas mudanças eu creio que o parlamento vai alterar. O parlamento tem uma sensibilidade mais aguda aos interesses da diversidade da população no país. Isso é normal, esse é o grande papel do parlamento. O benefício de prestação continuada, que é fundamental, é muito elogiado pela ONU, pela OMC, Organização Mundial, OMS, a Organização Mundial de Saúde, a OMC, eu acho que não elogiaria, não. Desculpa. Eu acho que não vão elogiar, não. É muito reduzido. Ele só passa a ser válido por idade. No caso de idade, o benefício de prestação continuada, ele é integral, pela média, é claro. Mas, no caso de pessoas com deficiência, ele é excluído. Como nós conhecemos situações dramáticas na vida? Quem não conhece? Na nossa idade, eu conheço pelo menos umas 15 situações dramáticas de famílias pobres com pessoas doentes. E é tão dramático ouvir, às vezes, uma pessoa dessa família fala: a nossa sorte é que a fulana recebe uma pensão do governo. É assim que a pessoa simples fala. Vejam que frase. A nossa sorte é que temos uma pessoa portadora de deficiência desde a nascença e ela recebe um benefício de prestação continuada. Colocando tecnicamente. Isso está sendo eliminado. É claro que o parlamento não vai permitir isso. Não, sim, professor, mas eu ainda não sei. Né? Mas, em suma, e há também a questão dos idosos que só vão passar a receber a integralidade do salário mínimo a partir dos 70 anos. Né? A redução do benefício de prestação continuada abaixo do salário mínimo, acho que esse é um princípio constitucional fundamental. Todas as prestações da Previdência não podem ser menores do que o salário mínimo. Eu termino dizendo que há sim uma questão fiscal, há sim uma questão de déficit. Não há dúvida. Mas o Estado sempre teve e terá a questão fiscal. Ele não pode resolver essa questão causando um prejuízo social à população muito intensa. Essa é a visão do campo social do direito. Eu sei que não é a única visão. Estamos numa mesa acadêmica, todas as ponderações são válidas, mas o meu papel era trazer a visão social do direito. Muito obrigado.